Ser pai é como ter dois corações e entender que o mais importante deles bate fora do nosso corpo. Fernando Giffer. Meu caro Eran, você é melhor pai ou empresário? Pai. Por quê? Eu acho que eu me dedico muito ao trabalho. As pessoas confundem, né? Olha que eu sou até... Eu visto mesmo a camisa, trabalho 24/7. Quem trabalha comigo sabe que a mente é pensando full time. Mas depois que ele nasceu, teve a virada de chave, né? Acho que a gente trabalha por ele, vive para ele, pensa num futuro para ele, tem um carinho com o cliente, com o amigo, pelo futuro do filho. Então, eu sou um bom pai. E será que ser um bom pai é um pouco de egoísmo? Onde eu aloco energia para uma pessoa nesse planeta e aquela energia não vai para outras pessoas que eu poderia gerar valor? Pode ser. O que você se pegou dentro disso? É uma boa pergunta, né? Eu vejo que eu aprendo muito com ele. Como? Eu não consigo controlar. A gente tem um poder muito grande, eu domino mesmo a minha área, você sabe disso, né? Modesta parte falando. Eu não sou um bom administrador, tá? Não administro muito bem o tempo, as finanças, mas eu sou um bom comercial, sou um excelente marqueteiro e sou magnífico fazendo óculos, né? Assim, tecnicamente falando, estudar bem o rosto da pessoa, o temperamento, a imagem que o óculos quer passar. Tudo isso eu controlo muito bem. E o meu filho, ele é desafiador, porque... É incontrolável. É incontrolável. Você falar o não para a criança, muitas das vezes, e saber que o não, ele não sabe que o não vai fazer mal para ele se eu não der, né? Então, ele quer só o sim. E eu não sei lidar com o não. Eu tenho uma frase muito legal. Se é difícil, eu faço. Se é impossível, me dá 5 minutos. Então, eu não sei lidar com o não e impossível. Eu acho que se foi criado, foi desenvolvido, alguém vai fazer. E aí eu tô ali. E ele é o meu desafio constante. É assim, a disciplina, é a educação, é a preocupação para ele ser um ser humano bom, vir para fazer a diferença no mundo. É uma evolução constante. Eu acho que ele mais me ensina do que eu educo ele. Você vem de uma geração X para Y, vamos dizer assim, né? E o seu filho já é uma mistura de Z para alfa. Exatamente. Enquanto seus pais tinham dificuldade de lhe trazer para dentro de casa, né? A gente era muito à rua, muito brincar, muito ganhar independência o quanto antes. Hoje uma característica das novas gerações é que os pais têm dificuldade de botar eles de dentro para casa para fora. Né? E o quanto máximo eles puderem ficar, muitos deles, dentro da casa dos pais, melhor. Né? É melhor no sentido de que eu não quero ter a vida sofrida que meus pais tiveram. Você sente essa diferença gritante entre a geração dele e a sua? Sim, bastante. Eu não estudei em escola particular, né? Então, assim, ele já estuda desde o primeiro contato com a escola e fica a tempo integral. Então, assim, ele ama a escola, ele ama os amigos, né? E eu vejo que nós brincávamos na rua, né? Brincava com uma bola, né? A competição era algo gritante na nossa cidade. Demais. Né? Hoje não, hoje é assim, eu ensino ele a ser cativante, envolvente, amoroso. Ele é muito amoroso, as pessoas têm assim um carinho por ele muito grande. É um anjinho, né? Na nossa não era. Na nossa rua não tinha muito isso. É só disputa. Imagina que eu falo que eu fui criado de uma forma numa sociedade mais assim acirrada, né? Eu jogava futebol, eu nasci na beira de um campo de futebol, assim, a casa que os meus pais moravam era na frente de um campo de futebol. E eu era o branquinho dos olhos verdes no meio de um monte de pessoas assim já mais fortes, morenos, negros, tal. E eu sofria bullying, né? Eu que sofri o bullying. Então eu brinco, que eu falo assim, eu tinha que lutar pela minha independência. Então, falar, eu também sou uma pessoa aguerrida, eu também sou uma pessoa forte. E eu vejo hoje isso com ele, né? Ele é todo amoroso, todo carismático, mas é um pouco marrento também. Ali vem o desafio também de discipliná-lo, né? Ser educado, obediente, amoroso. E eles vivem em uma geração onde 2, 3 cliques você tem as coisas muito imediatas. Exato. Bem diferente da época onde é que você era adolescente ou criança. A busca pela informação demorava muito. Sim. Tinha que ir para a Barça. Tinha que ir para o Almanac Abril, tinha que ir para uma biblioteca, Exato. Tinha que perguntar para alguém se deu sorte de ter nascido numa família, né, que pudesse ele colocar no ensino. Senão também estava ferrado para encontrar, exatamente, para buscar a informação.
Hoje, na palma da mão, eles têm um acesso, eles têm um conteúdo. Isso é bom ou ruim? É ruim quando não se vê que há limites dentro disso. Sim. Né? Ou o que aquilo é nocivo e o que aquilo é permissivo. Hoje a educação ela está assim, muito abrangente, né? Todo mundo acha que pode educar, todo mundo acha que pode disciplinar. E depois que você vira pai, você entende assim, as pessoas falam, você vai ver quando você for pai, você vai ver quando você for pai, pra você lidar ou não, é difícil. E eu vejo que isso, é por isso que eu falo que ele, para mim, coloca eu exatamente no trilho, porque ele às vezes quer mandar em mim. Eu falo, rapaz, olha o seu tamanho, você tem quase 3 anos e ele já tá querendo mandar em mim. E eu venho de uma geração que tinha que obedecer os pais, né? Eu servi o exército e não era que é, sim senhor, não senhor, né? Você sabe que é a disciplina militar. E aí eu aprendi dessa maneira. Com 3 anos, agora ele é alfa mesmo, ele ele quer mandar está ali desafiando a todo momento. E chega, já fala, sabe, algumas palavras, e igual você falou, hoje tem acesso a tudo, a televisão, YouTube, tudo, Netflix, e o próprio tablet, né? Está sendo educado às vezes pelo Felipe Neto. Exatamente. Ou então, outro influenciador. Você tem que saber o que sem juízo de passando. valores, seja lá quem eles estão vendo. Então, assim, a parte espiritual, né, que a gente preza muito e quer controlar, para que seja um ser humano bom, né? Isso daí você tem que estar ali diretamente ligado e atento e controlando. Às vezes ele solta uma palavra que nós falamos assim, de onde ele aprendeu isso? Daqui não foi. Não foi daqui, entendeu? Ele, tipo assim, nós não falamos dentro de casa, que saco. E ele já fala, entendeu? Que saco, papai. Ele falou, menino, de onde você aprendeu isso? Então, pode ser na escola, pode ser com um amiguinho, pode ser na própria televisão. Então, você entende que às vezes um desenho que ele está assistindo, aí o grito que ele está dando é igual da marcha do urso lá. Então, você começa a ver o desenho, você fala, esse tipo de desenho não tem uma comunicação boa. Aí você tem que ter um pouco de discernimento e falar para ele que aquele não é o desenho para ele. E ele ainda não sabe entender ou não. O porquê, né? O porquê. Por quê? Então essa fase que eu tô lidando está sendo assim, um aprendizado muito grande para mim, graças a Deus. A gente falava há pouco em competitividade e que as nossas gerações X, Y foram marcadas por isso. E para a gente só tinha um lugar, que era o primeiro. O primeiro do pódio em tudo. Olimpíadas escolares, no bairro, nas notas, e lá vai. Quando a gente transpõe isso, e eu falava isso essa semana, aqui também, numa das rodas de conversa, mas quando a gente transpõe isso para o modelo de ensino atual, foi-se muito, em muitas escolas, para o modo do 80 para o 8, vamos dizer assim, onde premia-se todo mundo. Não, porque talvez aquele professor ou aquele diretor de ensino ficou traumatizado de não ter sido o primeiro, né? E hoje em dia todo mundo ganha medalha. Independente se seu filho ganhou ou não, a medalha é igual ao do outro. A gente fizeram a coisa para o adulto, para contemplar o adulto também, corrida do 5K, do 20K, do 10K, Exato. Todo mundo também ganha medalha. Mas quando a gente vem para vida real, meu caro, e você enfrenta isso também diariamente sendo empresário num país onde o seu sócio é o governo, em primeiro lugar, né, pagando impostos aí altíssimos, você vê que na vida aqui, cara, não cabe o segundo. Exatamente. A competitividade está. A minha grande questão é como é que essa geração vai lidar com a competitividade na fase adulta quando eles perceberem que a vida não dá premiação para todo mundo. Eu brinco até com ele tem uma irmã, né? Filha da Kelly e tudo. E a irmã dele tem 16 anos já. Se dão bem ou se matam? Se dão muito bem, Tá. se dão muito bem. Amor, assim, demais. E eu falo para ela, filha, o mercado não aceita você errar. É crucial. Eu brinco que eu tive que me reposicionar, criar um novo brand, criar uma nova situação de trabalho, porque eu já sou competitivo. E eu não aceitava chegar numa posição que falasse assim, já tem tal líder ali, tal ótica está à frente, tal ótica já tem tantas lojas, tal empresa já faz tanto. Então, se eu falava, eu vou chegar, esses caras estão 60 anos na minha frente, 20 anos, passou de geração a geração. E isso foi um estímulo de querer fazer algo totalmente diferente fora da curva. E eu falo que isso não é fácil.
requer uma disciplina constante, acordar cedo, ler mais, entender melhor o ser humano, ser amoroso o dia inteiro, nos momentos de raiva guardar para você. E o filho, ele não entende isso ainda. Ele ainda é preguiçoso, ele ainda negocia, né? Então eu falo que eu tô com ele e eu falo para ele assim, ó, vamos andar. Não, colo. Que é colo, meu irmão? Pesa 15 quilos. Aí o pessoal acha que eu tô treinando muito, os braços tá grandes. Não é o filho carregando no colo. Só que a mãe já consegue dar essa disciplina para ele. A mãe já fala, ó, eu não aguento você, Henry. Você vai andar. Só que ele lhe vê como sinônimo de fortaleza, de robustez. Esse aguenta, essa desculpa não cola para mim. Pronto, então. Aí você vê como é a barreira da educação. Por isso que o filho, eu falo que hoje tem sido mais difícil assim. Eu tenho dedicado muito, porque é o medo de não errar. Quando você tem um sucesso profissional, você quer ter o mesmo sucesso pessoal. Então eu fui um bom filho, eu sou um bom irmão, eu sou um bom amigo e eu fui um excelente funcionário, entendeu? Em todas as empresas que eu passei. Eu quero levar isso para ser um excelente pai. É a minha maior função hoje. Eu quero ser o melhor pai do mundo. Eu não quero, mas para mim, para ele. Eu quero o resultado dele, entendeu? E não para ele ser o número 1, eu quero que ele seja feliz. Porque eu falo que eu não trabalho, me divirto, né? Você sabe muito bem disso. Mas com muito amor. Meu caro, e dentro dessa linha de educação onde você tenta passar para ele que o mercado não admite falhas, né? Você pode estar sempre lá nas alturas, e que é muito difícil, né, de se manter lá. O ar é mais rarefeito, eu digo, quando você está no topo, quando você tem sucesso, não é nem a subida, mas é o se manter. Por vezes, qualquer falha, o mercado não perdoa, mesmo porque a inveja está pairando ali. Mas dentro da sua jornada, na sua visão, qual foi a maior falha que você cometeu na sua carreira até hoje? Profissional? Exato. Boa pergunta. Teve algumas, né? Eu falo que todo acerto vem de um monte de erros, entendeu? Eu sempre fui um pouco assim... vaidoso demais. Não saber lidar com o não. Aí passa um pouco da linha da sabedoria, da disciplina para arrogância, para eu sou melhor, eu faço, eu quero isso. E eu pulei etapas. Hoje, quando eu atendo um cliente para construção da imagem dele, eu falo isso para ele e às vezes eu estou colocando o que aconteceu comigo. Não pule a jornada, não pule o processo. Quem pula o processo vai se ferrar. É igual você deu o exemplo de subir numa montanha, se você não se prepara, quando você chegar lá em cima, talvez você não desça, certo? Então chegar é fácil, se manter é muito difícil. Voltar às vezes para falar de onde eu vim, como que eu errei e eu não percebi aquele erro tão gritante. Quantas pessoas eu deixei magoada, eu chateei, eu decepcionei, e eu falo que eu fui um excelente funcionário para todas as empresas que eu trabalhei, exceto os ex-patrões que eu saí, né? Não ficaram muito felizes, porque eu acho que eu deixei minha marca lá. Então, quando você tem um bom profissional, você não quer perder. Eu falo que o maior erro que eu cometi foi um pouco da vaidade. Mas você entregava, mas por outro lado, magoava algumas pessoas nesse processo? Sim, acho que eu sempre fui competitivo. Então, eu via a qualquer custo que eu tinha que entregar mais. E eu queria cobrar do outro a minha entrega. Então, se eu, por exemplo, hoje eu não admito isso, e eu tenho lidado com essa disciplina constante comigo mesmo, para não se tornar um narcisista, né? Uma palavra que está hoje em evidência e moda, eu não gosto de falar nada negativo, mas tem que citar esses pontos. E eu me vejo um pouco narcisista no profissional. Então, eu falo assim, como que eu entrego 1000%, eu recebo elogios o dia inteiro do cliente, e aí você quer vir entregar o seu serviço mediano. O fornecedor, o próprio funcionário, o próprio cliente marca um horário, atrasa com você, você fala, eu tenho que ter disciplina no meu horário, mas ele não tem disciplina com o horário dele. Será que ele acha que o tempo dele é mais valioso que o meu? Então eu tenho aprendido constantemente que você tem que abaixar um pouquinho, se nivelar por baixo, sempre estar numa escola do aprendizado. Não achar que sabe tudo.
Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei para um ex-patrão meu, que eu de 15 anos de idade, eu saí de uma área totalmente diferente da tecnologia, na época era ainda telecomunicações, para a ótica, e eu falei para um ex-patrão meu, não, agora eu trabalho numa ótica. Aí ele, que legal, você faz óculos? Eu falei, eu vou também vender óculos de grau, eu vendo óculos de sol, mas eu vou vender óculos de grau. Aí ele, legal, qual a diferença do bifocal para o multifocal? Aí eu fiquei floreando tanto para dar uma resposta técnica para ele, ele falou, um tem 2 focos e o outro tem muitos focos, multi. Então, assim, às vezes você passa tanto assim, eu quero, que você erra no simples. Então, a simplicidade é a nova perfeição. É a nova perfeição. A comunicação hoje com o próximo, ela é muito grande. Alguns erros eu tive como líder, né, de achar que todo mundo lidava com a mesma forma que eu lidei, de ser assim, às vezes meio que... Eu tomei muita pancada, né? Eu fui educado, você também deve ter sido, profissionalmente, que a gente quase apanhava, né? Era quase um líder ali, né? A palavra líder e gestor, na época que a gente começou, não tinha. Era chefe. Era chefe. Chefia. Chefia, boss, né? Então, assim, e aí eu queria passar isso para o meu liderado. E eu não percebi que eram os exemplos e não a tirania, né? E isso eu magoei algumas pessoas, até ameaças de processo, né? Então, assim, para você não... Se fosse hoje, tinha se ferrado. Porque com a alta do assédio moral... Pronto, já era. Era ali, ponto, vou processá-lo. Então, um dos erros grandes foi esse, cometido, né? E eu acho que... Foi moldando, outros, pelo menos. Fui me moldando, estou me moldando, né? Com relação à vida, a vida que você já teve e a vida que você tem agora, qual que é melhor? A vida que eu tô tendo agora. Por quê? Porque a vida que eu tinha antes, meu pai já iniciou que eu não podia sair de casa, naquela educação eterna, senão você engravidava. Depois eu peguei um ex-marido que começava a me maltratar e pegava a ex-patroa dele para poder ter uma relação sexual. Aí agora eu tô pelo menos sozinha e tô começando a pensar um pouco em mim mesma, conforme a psicóloga pediu. E quando que foi esse momento de virada na sua vida de eu preciso me valorizar, cuidar mais de mim? Quando meu filho pegou a chave da porta da sala e falou assim, mamãe, a senhora não merece o papai. Eu sabia que ele ia trancar a porta de casa e eu tô dando a chave para a senhora ir e tentar arrumar um amigo pra gente. E quando você resolveu sair de casa ou ele lhe expulsou? Eu saí de casa porque eu já não aguentava mais os maus tratos. Foi em 2017. Irã, você não veio da área onde está atuando atualmente, mas teve um momento de virada na sua vida. Que dia que foi esse? Foi uma sucessão de fatores, na verdade, uma sucessão de dias, né, ou até anos, ou teve algum acontecimento que você falou assim, parou, daqui para frente eu vou para um outro caminho? Quando eu comecei o projeto do Ateliê Lunetti, em 2017, eu já tinha traçado o que eu queria e aonde eu ia chegar. Mas você ainda tinha que desembarcar da vida de CLT e embarcar na vida de empresário. Exatamente. E essa virada de chave, ela é um pouco delicada. Porque uma coisa é você ter um bom salário, você pode errar porque o dinheiro não é seu, né? Então, assim, o outro tem uma reserva técnica para isso. E você, como empreendedor, muitas vezes o empresário hoje no Brasil, ele não trabalha com essa reserva técnica. Eu falo até por mim mesmo, sendo muito humilde e tranquilo, que todo mundo trabalha ali no limite, igual você falou, o governo hoje é nosso maior sócio. E se o fluxo de caixa, que é o sangue das empresas, muita gente não tem, quem dirá a reserva técnica? Pronto, já viu. Aí, então é pior ainda. Montar um business plan, às vezes a pessoa fala assim, eu falei, você já montou o seu business plan? Não. Não sei quanto... Não, mas peraí. Você tem que ter toda o seu escopo montado para ter exatamente o seu fluxo de caixa. Tudo. As pessoas confundem, acham que para montar um negócio custa X, mas ela não vê o aporte que ela vai ter que pôr, vai ter que bancar para não ter antecipação de cartão, não cair nos juros de um banco e não se enrolar financeiramente. Essa virada de chave para mim foi um pouco delicada, porque eu sempre fui comercial ao extremo. Então eu sou daquele tipo de que tem que ter muita mercadoria,
tem que vender, tem que vender. Peraí. Estoque. Não tem. O estoque é regulador. Quantas peças saem, quantas você tem que repor. E eu achava que quanto mais tem que vender. Até hoje eu penso assim, tá? E a justificativa que eu dou é que o meu cliente merece muitas opções. Então, até nisso eu quero me convencer do meu erro. Então, eu tenho me disciplinado e um aprendizado constante. Uma coisa que eu falo para todo empresário, né? E isso é uma recomendação para qualquer pessoa, tá? Agora direto para você aí. Procure um consultor financeiro, procure uma pessoa para te orientar. As pessoas estão muito preocupadas com digital, marketing, posicionamento de imagem e não estão preocupadas como você vai lidar com as suas finanças. Porque do mesmo jeito que você sobe muito rápido, às vezes você também desce numa velocidade muito maior. Meu caro, dentro dessa, posso dizer até a proatividade, de às vezes querer ofertar mais para o cliente, dar produtos à disposição, mostrar essa boa vontade, você pode perder a mão, onde dá muitas opções e o cliente fica até confuso do que levar. Isso funciona no varejo físico, lá no offline, assim como na web. Se a gente gerar confusão digital nas nossas redes sociais, a pessoa também não compra, porque hoje elas têm informação. Sim. O que a gente falava há pouco, que há 20, 30, 40 anos não tinha o volume que temos hoje. Bom, como você foca, né, num influenciador, num grande empresário, que chega lá na sua, né, em uma das suas lojas, ele tem informação, porque muitas vezes o seu tipo de cliente são pessoas que rodaram o mundo, tem referências. Sim. Né? E se antes a referência para quem tinha dinheiro era a viagem que fez para Nova York, por exemplo. Hoje é Dubai. Ou Dubai. Né? Hoje em dia a pessoa tem referência mesmo sem sair de casa. Exatamente. Porque tem um celular na palma da mão. Coloca o país dentro da casa dele. E chega a você com uma série de referências, uma série de inquietações, né? E, consequentemente, o seu desafio é maior. Porque no passado a gente não tinha uma variedade de marcas. Sim. Hoje você tem lá, tem Giorgio Armani, aqui que eu estou, tem David Beckham, né, o seu grande presente para mim, tem Chanel, tem Yves Saint Laurent, tem muita coisa para escolher, fora o que tem na web, que muitas vezes a pessoa não quer nada que você tem, que é apenas o que não está lá. Como afunilar esse funil de vendas para chegar onde você quer. Claro que é a venda, a satisfação e o retorno do seu cliente. Sim. Eu hoje tenho um trabalho muito diferenciado, né? Então, assim, eu tenho esse privilégio. Não é um trabalho tão simples e tão fácil, por isso que... Difícil de ser escalado. Exatamente. Por isso que eu fui num mercado que não tem concorrência, totalmente individualizado. O cliente, ele não dá a sugestão, ele fala o que ele gostaria. Só que nem sempre aquela comunicação, ela bate com ele. Então, assim, às vezes a pessoa vem e o óculos também não bate a paleta de cor dele. O formato não condiz com o rosto dele. Então, eu pego em uma linha muito técnica e eu dificilmente, eu falo quando eu quero dar muitas opções para o cliente, é para ele comprar várias peças, tá? Então, assim, hoje eu não vendo menos de 2 óculos. Quase impossível a pessoa na loja. Às vezes eu até dou uma brincada, né? Eu falo, não é o caso, gente, pelo amor de Deus, não leve isso ao pé da letra. Mas você leva 2 nem se o segundo for de graça. Mas vai levar 2. Porque as pessoas precisam ser educadas a terem outros óculos. Você sabe disso porque você tem alguns. E você fica refém de um único óculos, certo? Então, um piloto de avião não desembarca num outro país com um único óculos. Porque até a década de 80, 90, o óculos era apenas para não curar, mas para, de alguma maneira, resolver o problema. Resolver a consequência, né? Que era o seu problema de visão. Isso. Né? Então, tinha essa questão de óculos é para um problema. Hoje, não necessariamente. Hoje ele vem na estética. É para um problema, mas para estética. E tem outros que nem problema tem. E usam óculos sem grau. Óculos 100% estética. Sim. Né? É um dos meus grandes clientes, né? Eu atendo alguns assim, que constroem uma imagem através de uma armação de óculos. E isso passa uma certa credibilidade, rejuvenesce. Qual o caso mais desafiador? É boa, hein? O desafiador era
ou aquela pessoa, tinha um formato de rosto completamente diferente. A pessoa mais, assim, eu brinco, posso falar, porque virou um amigo, né? E ele é uma referência que está nas mídias, e você pode ver. Ele foi relutante em colocar o óculos 100 grau, que é Pyong Lee. Quando você falou, eu já imaginava, ele vai citar o Pyong. Então, hoje ele usa óculos o tempo inteiro. No lazer dele, ele está de óculos. Ele não tem nenhuma refração. Ele tem as lentes com os filtros, com antirreflexo, para todo o benefício que hoje a tecnologia prejudica os olhos. Ele tem toda essa proteção. Mas teve outros desafios grandes que eu já tive, de pessoas com altos graus, 25, 26. Nossa. E não querem que o óculos afetem a estética. Uma mulher... Pô, mas é um fundo de garrafa, só falta... hoje não fica mais. Antes só faltava, quando a gente era criança, vinha escrito Coca-Cola ou Pepsi. Exato, canto, o fundo né? Parece que tiraram o fundo da garrafa de vidro. Hoje não fica mais, né? Ainda tem o efeito físico na lente, lógico, né? Isso daí tem o efeito visual, você vai ver ali que tem uma certa dioptria, um certo grau para os leigos. Porém, você consegue melhorar muito isso com a tecnologia, com as matérias-primas de última geração. E um trabalho muito cirúrgico tecnicamente. A pessoa também tem que entender que também não dá para qualquer tipo de armação esse tipo de grau. Então a gente, assim, hoje eu tenho um trabalho muito assertivo. Você viu lá que você não escolheu o óculos, levei ele pronto. Então a gente estuda muito o perfil do rosto, o posicionamento de imagem da pessoa. E eu tenho uma facilidade que quando as pessoas me procuram hoje, elas querem ouvir a minha opinião. Então elas estão abertas a entender. E quando não estão, eu posiciono elas, né? Eu falo, poxa, desculpa, eu não vou no meu dentista e falo para ele o que eu quero que ele faça. Eu chego lá e falo, é esse o problema e você resolve. Então aqui, nós estamos mal educados com isso. E foi o que você falou. A pessoa vai ao médico e ela quer levar a receita para o médico. Falta ela levar e falar, o que você acha que eu estou tomando esse remédio aqui, tá bom? Tá errado. Você vai ao médico e fala para ele entender você melhor. Então, com a tecnologia muito fácil, o mundo digital, trazendo 1001 informações para nós, você às vezes acha que virou médico, acha que é um técnico ótico. Eu brinco, muitas vezes eu faço uma piadinha, né? Quando o cliente chega e fala, posso mandar uma foto para minha esposa? Aí eu, sim, ela trabalha em qual ótica mesmo? Aí ele, não é. Eu falo, não, só para saber, né? Porque fisicamente é uma coisa, a foto é outra. E ela Quem vai decidir é a esposa ou o esposo? Você vê a insegurança da pessoa. Porque se eu estiver aqui no lugar e eu escolher minha roupa e não for quem está na minha frente me orientando, eu já estou comprando no lugar errado. Para eu ter que mandar em casa, desculpa, então você está mal, né, mal assessorado. Então, isso eu deixo claro para as pessoas. Por isso que eu falo, não é só entender sobre o seu produto, é sobre o ser humano. E aquele ser humaninho pequenininho de 2 anos e 10 meses, fez ontem, ele me controla literalmente. Porque ele vai me dando ali o que eu tenho que falar sim e não na hora certa. Eram, na nossa infância, a palavra bullying não existia. Certo. Mas se a gente pudesse voltar, existiam 2 tipos de bullying, pelo menos. Contra quem usava óculos, sim, quem usava aquele aparelho freio de cavalo, que praticamente não se vê mais, e tinha um terceiro também para quem era gordinho, né? Certo. Porque, se você usava algum dos 3 tipos, tinha algum dos 3 perfis, né? Você estava ferrado no colégio, no bairro, etc. e tal. O pessoal não perdoava. Você pega muito adulto que vem com aquela insegurança, ou talvez aquele preconceito do caramba, eu não quero usar óculos porque óculos é sinônimo de uma doença ou que vão me julgar. Sim, atendi uma cliente na sexta-feira. Que tinha isso? Tinha exatamente esse preconceito, né? E principalmente pessoas que, assim, a cirurgia refrativa, eu fiz, ela te corrige até um certo ponto. Eu fiz, só que depois de 5 anos a minha voltou. Entendeu? Então, assim, você vai cair no óculos novamente. E as pessoas que fizeram a cirurgia foi geralmente para tirar e limpar o rosto. Tá. Ela não se resolveu com uma armação de óculos. Ela nunca foi bem orientada para ver que dá para ficar bonito com óculos, entendeu? Então, assim, ela chega já com aquele preconceito. Na época, eu fiz porque, como eu era harleiro, e aí pilotava bastante tempo, e principalmente à noite,
e o óculos por baixo do capacete, além de ser um risco por causa do arame, lá vai, né, em caso de um acidente, a depender do capacete, como pressiona muito, já estava ficando, não dava, né? E aí fui para a cirurgia. Mas hoje, repetir a cirurgia não é algo mais que me cativa. Sim, eu até falo para as pessoas, tem os prós e os contras, tá? Eu não sou contra a refração, porém tem que ser muito bem avaliado, com um profissional qualificado, porque tem muitos casos que ainda podem, né, ser prejudiciais em vez de ser um benefício. Não vai acabar nunca, as pessoas sempre vão adquirir óculos, então a população vem crescendo, envelhecendo cada vez mais, e nós iremos atender as pessoas acima de 40 anos, hoje é o maior público-alvo que nós temos. Esse é um dos pontos que eu ainda ia chegar, por causa que ver alguém de terceira idade com óculos estiloso, eu posso dizer assim, Sim. ou que, no mínimo, estava encaixado aquele rosto e aquela personalidade, era raro. Sim. Era raro. Se você fizesse isso na década de 80 ou 90, Não, você era talvez um cientista, um cara completamente inovador, disruptivo, nossa, capaz de sair no jornal da cidade, né, o fulano do óculos tal. Hoje a gente encontra, apesar que ainda é um percentual muito pequeno. Parece que alguém de terceira idade que vai para um óculos colorido ou que vai para algo um pouco mais arrojado, nossa, parece estar cometendo um pecado capital. Sim. Você vê, isso ainda é cultural, né? Você não vai encontrar uma pessoa hoje assim... eu falo que eu sofro bullying hoje pela careca, né? Eu brinco toda hora, constantemente. Eu agora descobri que os carecas sofriam antes. E tiro de letra, eu falo que até já criei meu bonequinho, então não tem mais volta. Então, assim, o óculos, ele foi por muitos anos uma muleta, né? Dos olhos. Então as pessoas viam o óculos mesmo como um acessório assim de bullying, literalmente, foi o que você falou. E eu tento desconstruir isso, porque hoje é o acessório mais poderoso que você pode usar. Muitas vezes você está com um relógio e ele está escondido, entendeu? Você está com um bom sapato e ele está escondido. A mulher tem 15 bolsas e às vezes ela está com a bolsa guardada embaixo da mesa. E o óculos está em cima do seu nariz, diante de 4 olhos. As pessoas estão te olhando e estão vendo uma mensagem através dos óculos. Então assim, eu falo, se preocupe muito bem com os seus óculos. Cuidado como você escolhe os seus óculos. Constantemente eu tenho experiências na loja e eu venho aprendendo com as experiências. De chegar a falar para um cliente assim, igual eu falei recente. Nossa, você parou a sua vida, parou os seus afazeres na fazenda, os seus bichos, os seus funcionários, para ir consertar um óculos da sua esposa, porque senão ela não trabalhava. Porque só tinha um óculos. Aí que ponto você pararia a sua vida hoje por causa de um óculos? Conseguiria parar? Que merda, hein? Não, é um pensamento muito pequeno. Então, assim, quando você começa a ver a dimensão, aí o ser humano para e fala, não, ele não está querendo vender muito. É o mínimo necessário, são 2 peças. Se o médico te deu uma refração correta, o grau está certinho. Aí eu brinco para a pessoa falar assim, não, o outro ainda está bom, o grau mudou pouco, eu vou usar o antigo. Fala, então vamos manter o grau antigo. E aí o cliente chega à frente do Heran e fala, não, mas eu não vou levar, não irei levar 2 porque tá caro. Difícil, eu adequo isso muito ao bolso do cliente. Isso eu tenho um discernimento grande, uma percepção e um feeling, e eu sempre falo, eu não sou um bom vendedor. Você vai comprar certo. Agora é o seguinte, mérito é seu, não meu. Tem gente que adora a marca. Sim. Ok? Sim. O cara adora uma haste que apareça algo que ele quer comunicar além dele, vamos dizer assim. Ele baseado no... ou defendido por um Armani. Ele defendido, por exemplo, por Michael Kors. Ele defendido, por exemplo, por um Tom Ford no óculos. A exigência pela marca ainda é gritante? Sim, fala muito mais alto. As marcas entenderam isso, que elas se posicionaram. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Hoje o Elon Musk? Não, o Jeff Bezos? Não, o dono da LVMH, Bernard. Louis Vuitton. Exatamente. Então é do mundo da moda. Você vê que interessante? Então assim, quando todo mundo está falando de tecnologia, isso, aquilo, Elon Musk, então, não é o cara mais rico do mundo. E aí, meu caro, porque assim, a gente tecnologicamente, Sim. em 100 anos avançamos em várias áreas. Sim. Inclusive na área da saúde. E quando a gente fala de lente,
evoluímos bem. Sim, muito bem. Só que em termos de óculos, ok, material, a gente veio para uma onda mais recente minimalista, mas muita gente ainda continua com óculos querendo que aquilo seja um outdoor, né, de alguma marca. Tem muitos, né? ainda. Continua ainda em alta esse tipo de procura? Ó, tem 2 perfis, tá? Não é o meu perfil de cliente hoje. Tá? Eu atendo também, mas não é o meu perfil de cliente. O senhor está reduzindo cada vez mais? Eu acho que eu tô Aquela nichando. descrição? Isso. Eu tento falar que o menos é mais, né? E você tem que se valorizar e não valorizar tanto a marca. A marca, ela é muito importante. Por quê? É lógico que uma grife poderosa como um Tom Ford, um Giorgio Armani, Philippe Plein, que é uma marca nova que veio super alta hoje, eles estudaram muito para posicionar a marca com cores, com formatos, com tendências. Então eles estão na nossa frente. Não veio por vir. Ah, eu inventei que agora eu quero fazer um óculos marrom. Ah, inventei que agora eu quero fazer um óculos pink. Não, foi estudado, tem uma tendência. Assim como naquela cena do Diabo Veste Prada, exatamente, não é apenas um verde, não é apenas... Tem o porquê dessa tem roupa. Tem o porquê, tem a comunicação que quer passar. Então, assim, e tem as tendências, né? Então, você tem que seguir. O cliente que está antenado, ele vem junto com a tendência. E, assim, quando o cliente quer mostrar muito a marca, a gente também tem que ter. Por isso que eu te falo novamente, tem que ter opções para você atender toda a demanda. O meu sonho era atender todo mundo com todas as marcas. Quase impossível. E se você quer ter um estoque grande, quem lá na empresa fecha a torneira e fala... Não, eu mesmo, né? Falou, opa, peraí que o dinheiro é meu. Vamos cuidar disso daqui porque é o maior passivo da empresa. Meu caro, eu volto aqui no minimalismo. Sim. Teve em alta aí nos últimos 7 anos e hoje em dia muito já se discute, pô, o minimalismo morreu, né? Porque, apesar de que isso não é uma verdade, mas muita gente defende isso em termos, inclusive, midiático, porque muitos acabavam se dizendo minimalista pelo fato de não ter tantas coisas, mas, por outro lado, no canto da sala tinha uma cadeira de R$55 mil, né? E queriam chamar aquilo de minimalismo. Minimalismo só se fosse em termos de não ter outros objetos, sim, mas não em termos de valor. Se isso gritou para alguns perfis nos últimos anos, o que vai gritar daqui para frente dentro do universo ocular? Os óculos. Os óculos. O que vem de tendência muito forte daqui para frente? Os óculos mais marcantes, cada vez mais fortes. Assim como o mundo está polarizado, o óculos é um reflexo disso. Exatamente. Esse é o princípio? Então, a comunicação vai ser gritante, as pessoas estão entendendo isso, tá? A própria televisão ou o mundo digital, que antes você não entendia a mensagem, mas você assistia um filme, dificilmente você ia pegar aquele cara que ele não era culto, ou que ele era tão inteligente e sábio, usando um óculos quadrado, mal ajustado, mal feito, não tinha como. Então, assim, certos políticos aqui que estão com aquele externo todos, né, com óculos todos, eu não vou citar nomes para não gerar nem apologia e nem a questão de processo, mas você sabe, né? Então, assim, quando a pessoa está muito bem alinhada, o óculos está muito bem alinhado. E eu falo que isso é uma harmonia interna da pessoa. O que eu tenho buscado hoje na loja é isso aí. Harmonia. Exatamente. Eu acho a harmonia mais importante do que equilíbrio. Porque muitas pessoas confundem. O próprio equilíbrio na vida é muito difícil. Porque você só consegue o sucesso em determinada área com desequilíbrios. Fora da curva. Exatamente, cara. É irreal achar que a gente consegue o equilíbrio a todo momento. Não tem como. Mas harmonizar, sim, né? Porque você é uma orquestra. E o que é, por vezes, você, de certa maneira, não ter o equilíbrio, mas ter a harmonia? Alguma parte de você vai ter que fazer o solo, vai ter que, né, se destacar dentro desse processo. É o trompete entrando fazendo solo, é o trombone de vara entrando fazendo solo, né? Você vê que interessante, você falou o negócio do minimalismo e falou qual é a tendência, né? Quantas pessoas você conhecia aí quando você tinha 15, 16, 17 anos que jogavam tênis? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Quem tinha dinheiro e que conseguia ir no clube de campo da cidade. E olhe lá. Hoje... Meus pais, na época, não eram associados ao clube de campo. Então eu não sabia nem que era esse esporte. Então, assim, hoje, você já está falando com um amigo, você não joga tênis ainda? Aí um amigo, para sacanear o outro, fala assim, não, é porque eu já estou jogando golfe.
né? E assim vai indo. Ou então eu quero estar num novo clube e hoje é beach tennis. Exato, eu estou no beach tennis. Só que tem óculos para isso também. Então, assim, o mercado está migrando e tentando atender as demandas que estão surgindo. As verticais. Exatamente. A vertical do tênis, a vertical disso aqui. Tudo. Essa é a única coisa que não dá para você jogar um futevôlei de óculos. Mas um beach tênis dá, entendeu? Então, assim, qualquer um outro esporte, você consegue ainda incluir um acessório como óculos dentro disso. Ou até mesmo a lente de contato, que é um segmento que eu também atuo, entendeu? Então, atendo todas as vertentes ali, tanto da lente quanto do óculos 100 graus, óculos com altos graus, entendeu? Os óculos escuros para você criar um personagem ou até mesmo estar bem vestido e elegante diante de alguém. Se algo que eu gosto numa das minhas cidades favoritas no mundo de estar e passar e ficar bons tempos lá, que é Nova York. Se eu quero ver o que há de novo em óculos... Milão. Aí que eu ia chegar, porque Nova York para mim é um parque de diversão de óculos. Eu entro, Tribeca, Sorro, aquela região mais sul de Manhattan ali, tem cada portinha, cada ateliê fantástico que você surpreende. Não é que... Mas aí que eu ia chegar. Milão bate Nova York com relação a isso? Fácil. A Itália desponta ainda no mundo da moda, dita tendências. Esse veio de lá. Italiano, Giorgio Armani, né? Mas para mim eu acho que tinha que ser ainda mais fino. Tom Ford, ele é americano. Tom Ford é uma marca que eu gosto muito. Que se despontou na Itália, né? Criando a Gucci, né? Tem até no filme a Casa Gucci. Até depois de lançar sua própria marca. Então, assim, só que ele é americano. Ele foi fora da curva. Único. Estilista único, assim, porque não tem outros que chegaram tão alto igual ele chegou, não sendo, assim, um italiano, um francês, né? Então, assim, a própria França, que eu acabei de voltar, ela dita tendências mais, assim, como que eu posso falar? Alta costura. Arte, não, é criação, mais, assim, conceitual, muitas coisas arrojadas, não é tanto clássico, tanta tendência, tanta grife. A feira de ótica que eu fui, né, em Paris, não é ainda a maior. A maior ainda é da Itália. Que é em Milão mesmo. E acontece em fevereiro. Essa sim dita a moda aí para o ano inteiro. Específica de óculos? Essa tem todos os países têm a sua feira. Essa é específica para óculos. Chama Mido. Espetacular. Fantástico, uma feira maravilhosa. O italiano é fera em equipamentos, em produzir equipamentos. Sim. Desde as cafeterias, desde a indústria automobilística e lá vai. O que tem mudado em termos de propriedade? No óculos? No óculos. A tecnologia, você vê como um óculos igual esse seu, quando você pega ele há 20, 15 anos atrás, ele tinha estrutura, só que ele era pesado. Hoje não. Hoje os polímeros de plástico que são feitos o óculos, eles vêm com alguns componentes que o óculos ele é robusto, só que ao mesmo tempo ele é leve. É que no passado o pesado era sinônimo de bom. Mas não é o mais. Leve era sinônimo de isso daqui vai quebrar, isso aqui é uma porcaria, isso é de plástico. Exatamente. Então assim, não tem qualidade, né? Exatamente. Nossa, tá vendo isso aqui? Não tem qualidade nenhuma, não é resistente e tal. E eu sempre falo isso pro cliente. Isso aqui é leve, mas não é frágil. Não confunda leveza com fragilidade, tá? Tem muitas coisas que são extremamente leves, só que são extremamente resistentes. Então, assim, não confunda. A tecnologia avançou também nesse ponto. Então, os óculos hoje estão mais fortes para mostrar mesmo o aro, a estrutura da armação, as formas que você quer passar através dos óculos. Um óculos redondo, óculos cat eyes, gatinho, um óculos quadrado, mais formal. Só que, ao mesmo tempo, eles são confortáveis. Entendeu? E dá para usar óculos em ambiente fechado, em ambiente escuro? E por que eu faço até essa pergunta? Esses dias eu vi uma filmagem onde é que, não sei se era Oscar, alguma coisa assim, e aí tava o Al Pacino entre vários outros, e eu não sei se era Madonna, alguém do lado, e aí os paparazzi estavam, tira o óculos, ele de óculos escuro, né? E ele já estava tirando. E aí ela falou assim, tira o óculos nada. Al Pacino é Al Pacino de óculos escuro, independente do... né? É um cara que conseguiu formar uma marca, mesmo em ambiente fechado, e ninguém julga. Agora, se a gente está de óculos escuros muitas vezes no aeroporto, capaz de virar piada,
né, no sentido de que esse cara está em ambiente fechado usando óculos escuro? Então, tem a sua comunicação. E aí você tem que estar resolvido com você mesmo. Você sabe que o óculos escuro num velório é quase que unânime. Eu tinha uma brincadeira sem graça por fazer nesse momento triste, mas eu falava, se você queria ver uma quantidade de óculos que você nunca via, ia num velório durante o dia, ou no enterro durante o dia, né? Mesmo porque muita gente não quer ser visto chorando. Chorando. Ou então borrando maquiagem, ou com o olho inchado, né? A pessoa, ela se esconde atrás da máscara que é o óculos. Então, assim, tem os efeitos que ele pode causar. E tem ambiente claro que causa mais claridade, mais intensidade de luz do que o próprio sol. Então, você está num ambiente fechado, que tem muita intensidade de luz, não tem problema algum. Tem aeroporto que eu tô de óculos escuros, meu cara, porque normal, às vezes dormiu pouco, veio de palestra, tá indo para outro evento, etc. Então, é deselegante. Aquilo é quase que aquele tapa-olho para dormir. É uma maravilha. É deselegante você cumprimentar uma pessoa e não olhar olhos nos olhos, né? Então, assim, você tira o óculos naquele momento, cumprimenta a pessoa, dirige a palavra a ela, não conduzir uma conversa constantemente, dependendo do ambiente, se é numa praia, se é num churrasco, se é numa festa, se é num ambiente mais informal, não há problema algum, pode usar à vontade. Quando eu encontrar o Al Pacino em janeiro em Beverly Hills, se ele não tirar o óculos, chamar de mal educado. Pai. Não, jamais. Jamais. Ele criou o personagem. Ele pode. Ele pode. O óculos é só um acessóriozinho ali, né? Eran, por que o óculos na sua vida? Caí de paraquedas. É mesmo? Sem querer. Eu visitei a minha irmã quando eu tinha 15 anos de idade. Meus pais colocou todos nós para trabalharmos. E a minha irmã mais velha, né, foi trabalhar numa ótica no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E era uma ótica que só vendia óculos escuros. E a ótica era muito chique, né? Porque o aeroporto de Guarulhos, em 1995, era só elite, né? E a loja lá só vendia alto ticket, e óculos lindos, maravilhosos. E eu ia visitar a loja e eu achava aquilo ali um luxo, um escândalo. Eu até me arrumava mais do que para ir para uma festa, para ir para aquela loja. E eu cheguei lá e brinquei, né? E minha irmã falou para a dona da loja que era um sonho meu trabalhar lá. E como eu não tinha nenhum outro lugar para trabalhar, comecei a trabalhar lá. E aí amei, adorei. É um ambiente limpo, que você consegue estar em contato com as pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de entender o ser humano, eu gosto de entender a dor do outro. E o óculos, ele é esse acessório desafiador, né? Porque é exatamente o que você fala. Eu falo que quanto menos eu escuto essa palavra, mais eu estou atraindo as pessoas certas ao meu lado. Porque eu ouvi muito, odeio óculos. Nossa, se eu pudesse eu não usava óculos. Até que eu comecei a dar exatamente a frase que todo mundo precisava ouvir, né? Bom, você deveria gostar de usar óculos, você deveria ficar feliz por não ser cego. Certo? Então assim, meu pé tá doendo, ainda bem que você tem um pé, né? Então o seu braço tá doendo, ainda bem que você tem um braço. Já pensou se não tivesse o braço? Então assim, eu comecei até a ser um pouco assim ríspido com as pessoas. Hoje não mais, eu já brinco, tiro Porque onda, depende do nível que a pessoa pode interpretar como uma arrogância. Então assim, eu fico numa boa, mas eu falo que hoje o óculos ele virou um acessório de moda, que tem pessoas querendo usar. Agora sim, tem profissionais que vão parar lá nas suas mãos por indicação médica. Sim. Ok, está aqui. Tem outros que resolveram mudar a sua imagem por livre e espontânea vontade. Vou começar pelo óculos. Tem outro perfil de público que vai a você depois que fez uma consultoria de imagem e o consultor indica Eran para arrumar a parte de cima, vamos dizer assim. Qual é o perfil hoje que mais aparece? Ainda é unânime os médicos, né? Pelo trabalho mais técnico. Mas os oftalmos hoje em dia já, pelo menos nenhum, não vou dizer nenhum porque eu tenho o último fantástico, mas em grande parte dos que eu fui até hoje, não se preocupavam no sentido de... Se preocupar com a imagem, pessoal. Hoje eles estão mudando. Ou como é que eu trataria usar óculos. Não, né? eles estão mudando. Porque a primeira vez, mesmo mais jovem, eu acho que foi ali entre os meus 20 e 30 anos, quando eu voltei da África até, estava morando lá e trabalhando, e aí
tive aquele tipo, caramba, tem que usar óculos. Para alguém que é jovem ainda, é um baque. Sim. Para mim foi pelo menos, tipo assim. Não, mas era como aquela assim? época, aquela época. Hoje não, hoje é gostoso. Mas, Hoje virou modinha. Exatamente, mas como assim tem que usar óculos? E o outro lado, eu esperava que teria uma certa sensibilidade, talvez. Não, mas tem negócio que vai combinar contigo pra cacete. Não, tá aqui, tantos graus e se arranca. Não, hoje os médicos estão preocupados com isso também. Né? Assim, eu continuo falando que é mais a técnica, a qualidade visual, o grau correto, a adaptação perfeita, e, em consequência, cuidar da imagem. As pessoas, às vezes, passam uma coisa na frente da outra. Então, elas, igual que você falou, elas ostentam tanta marca, tanta grife, que querem usar óculos falsificado, querem usar qualquer tipo de lente, e eu sou totalmente contra isso. Cara, semana passada eu palestrava num congresso brasileiro de medicina. Você tem que estar num congresso brasileiro de oftalmo aí. Para falar isso para você. Tem que abrir a cabeça de muita gente. Alguns estão ainda com o pensamento antigo. Só que isso muda, entendeu? Completamente. Porque eu falo que eu comecei a inverter o jogo, né? Você ficava esperando a receita do oftalmologista chegar na ótica. Hoje eu pego o paciente e mando ir ao oftalmologista. É totalmente diferente. Então, assim, a pessoa chega e fala, Irã, não, cara, entendi o jogo, tal, eu quero mudar meu óculos, eu quero ter uma comunicação diferente, eu quero me posicionar melhor, eu vou fazer um óculos com você. Bacana. Primeiro, para você agendar, é a receita oftalmológica. Eu pedi isso para você? Pediu. Primeiro Exatamente. ponto. Então a pessoa não tem, minha receita faz 1 ano, não, dá para copiar o grau do meu óculos, não sei o quê. Não, aqui ó, eu tenho essa daqui, ó, faz essa daqui mesmo. Quando foi a última data? 4 anos. Há 4 anos, Mael. Exatamente. Então, assim, e tem alguns médicos que eu vou te falar uma coisa que está assim, muito importante, tá? Tem médicos que precisam mesmo. Porque o paciente vai no médico, o médico olha e fala, seu grau não muda nada, não precisa mudar o óculos. Aí o óculos está em ponto de quebrar, a pessoa vai ficar na mão, ele não prestou atenção, a lente está em péssima qualidade. Sabe aquele meme do cavalo dando um coice? Então, é a vontade do Irã, sim, na hora. daquele coice na hora. Quando eu recebo um comunicado desse, é a primeira coisa que eu falo. E eles sabem disso, porque alguns médicos eu falo tranquilamente. Se eu atender um paciente e falar isso para mim, eu falo a primeira coisa, troca de médico. Com toda a autoridade que eu tenho hoje, simples e educado, porque os melhores médicos eu sou amigo, indicam e eu indico eles. Então eu falo abertamente, primeiramente você tem que trocar de médico. Já está errado aí. Porque se eu sou o primeiro a falar para o paciente, vá ao oftalmologista a cada 6 meses. Não é para ver grau de óculos, é para dar uma olhada no seu olho. Se está com irritação, se está com alguma alergia, se tem alguma doença de predisposição degenerativa, entendeu? Uma pressão interocular que pode ser genética da família. Então, assim, você tem se preocupado com isso? Por que a mulher tem que ir ao ginecologista a cada 6 meses e você não vai ao dentista a cada 6 meses? E você não vai ao oftalmologista a cada 6 meses? Está errado. Então, assim, o homem tem que procurar o seu urologista a cada 6 meses. Então, todo profissional. Você paga hoje um plano de saúde, ou se não paga, vá no do governo mesmo, mas vá a cada 6 meses. E não é simplesmente para trocar o grau do óculos, muito pelo contrário. Então, se eu prego isso para os meus clientes, eu falo para o oftalmologista a mesma regra. Desculpa, o doutor tem que trabalhar dessa maneira. E a pessoa tem que entender isso hoje, que o óculos é um acessório de moda. Agora é o seguinte, como você trabalha com estilo, trabalha com moda, você tem que ter vários pontos de alimentação, em termos de inovação, né? Em termos tecnologia, de beber do conhecimento frequentemente. Só que quando eu falo beber de conhecimento, principalmente para quem trabalha diretamente a moda, a fonte de informações, geralmente ela não vem só falando com os profissionais de moda. Não. Você vai buscar muitas vezes isso nas coisas mais disruptivas ou malucas, ou em coisas que colegas, amigos olham para você e falam, caramba, mas o que você tem que fazer um curso, sabe, de design thinking?
O que você está indo... Putz, o que está falando aí com o Dal Bosco, né? Sim. Que o cara está focado em aumentar o nível de consciência das pessoas, em mentoria em marca pessoal. Por que você está falando com fulano ali que estuda inteligência artificial? Onde são as suas fontes de conhecimento, Era? Geral. Onde eu tenho oportunidade, eu estou me conectando com os melhores na sua área. E eu brinco que desde uma arquitetura, um arquiteto bem posicionado, um consultor de moda de alto nível, um bespoke, um alfaiate de mais alto nível, a culinária, um chefe de cozinha, a arte marcial, entendeu? Qualquer ambiente. Então, eu tenho buscado muito isso, até dentro da academia. Qual é a comunicação? Como que a pessoa treina hoje com óculos? Como que ela Raro, lê? né? Então, E é raro se ver isso na não academia. vê. Então, assim, e eu treino As uma pessoas têm academia. vergonha muitas vezes. Sim, e outra, não enxergam, né? Aí se machucam, causa uma lesão, aí vai estourar um ligamento, e a culpa é da academia. E hoje tudo gera processo, porque tem câmera para tudo quanto é lado. Então, assim, é complicado. Então, assim, eu venho numa busca constante de aprendizado em todas as áreas. E quem é a pessoa que você conheceu na vida que era mais diferente de você, mas que você se identificou de uma maneira incrível? Ou que você talvez mais aprendeu? Sabe aquela pessoa que muitas vezes a gente se aproxima pela igualdade, né? A gente tenta se aproximar dos colegas que, né, ou amigos desde a infância, que a gente mais parecia que eram iguais a nós. Sim. Mas talvez na vida a gente foi conhecendo pessoas que eram diferentes e a gente pôde aprender muito com elas. Ixi, agora você me pegou, hein, cara? Pode ser esposa, pode ser um professor, pode ser um mentor, pode ser alguém focado no bespoke, né? Mas lembra de imediato, caso tenha, senão não tem problema. Que eu me espelhei? É o que você... A pessoa era muito diferente do seu perfil, né? E talvez era até desleixado em termos de cuidados estéticos, mas, porra, você aprendeu muita coisa com aquela pessoa. Nossa. Eu, por exemplo, eu tive um dos exemplos, né? Eu tive um dos meus grandes padrinhos, vamos dizer assim, de vida, que era muito diferente do perfil que hoje eu projeto pessoas, marca pessoal, e é um grande sábio, mas se escondia em muito tempo da sua trajetória, né? Não se projetava, ou achava que não era importante isso. Então era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje em dia, com que eu trabalho, mas me trouxe outros ensinamentos, né? Eu falo que meu pai. Por quê? É uma forma, ele é totalmente diferente. O grão. O grão master, é pedreiro, meu pai, né? É do segmento de construção e tudo. É uma pessoa que é totalmente tranquilo com a vida, paz e amor. Só que ele me ensinou a arte de conquistar as pessoas, né? Então, assim, de você influenciar e conquistar com carisma, com educação. Eu nunca vi meu pai destratar alguém. Então, com pouco estudo, não tinha como eu ter uma referência dele. Meu pai mal sabe ler e escrever. Mas a educação, honestidade, carisma. Então, quem conhece, quem convive com ele, não tem como você não gostar. Então, ele, para mim, é a maior referência do oposto de mim com ele, tá? Assim, meu pai não gosta nem de ir ao dentista. Eu me preocupo com tudo, sabe? Com estética, com isso, com aquilo. Meu pai, zero vaidade. Então, assim, mal corta a unha. Então, só que ele é uma pessoa que ele gosta de antenado no celular, mexe no Zap, faz isso, posta Instagram, essas coisas. Só que ele é muito simples mesmo. Só que os ensinamentos que ele dá é mestre. São geniais e vai perdurar durante séculos. Porque o ser humano não vai mudar nunca, né? Era, você acredita em Deus? 100%. Quando que você descobriu para o que você veio para essa vida? Quando eu descobri, em 1994, quando eu me converti no Evangelho. É mesmo? Sim. O que mudou? Tudo. Eu passava no momento exatamente que meu pai tinha sofrido uma grande perda financeira, né? E assim, a gente estava já tendo que trabalhar e se recompor. A vida ia mudar radicalmente. Eu tinha uma projeção de vida de viver bem, né, e tal. E aí já mudou tudo o game.
E era a sua adolescência? Era a minha adolescência. Só que eu já sempre fui muito bem resolvido, né? Tanto que eu trabalho desde os 7 anos de idade, eu brinco. E trabalhava mesmo, ajudava na fabriquinha do meu pai. Então, ali quando eu conheci a igreja, quando eu conheci os adolescentes, os jovens que me apoiaram muito, e aí a razão de vida, que foi Deus, de me transformar mesmo, ali eu entendi, eu falei, bom, eu preciso fazer algo de bom para as pessoas. A virada de chave profissional foi em 2017. Aí eu literalmente virei o jogo com força. Foi quando você viu que se virei você não se transformasse num empresário empreendedor, você não conseguiria atingir tantas pessoas e mudar a vida de tantas pessoas. Exatamente, e da minha maneira. Da sua maneira. A sua marca. A minha marca. Porque hoje eu brinco, né? Que eu sou relutante, às vezes, até com a criação de uma simples sacolinha que vai entregar para o cliente. Eu já vi isso. Você viu já. Então, você presenciou. Então, o guardanapo que põe na mesa está personalizado. E aí você vai para as grandes empresas hoje, grandes empresas que eu estou falando, é custo. E aonde que está a experiência do cliente? O marketing olfativo, o marketing auditivo, quando o cliente está dentro da loja. Então, você não tem isso nas empresas. E eu, como funcionário, eu não conseguia fazer isso. Quando eu fui para a minha empresa, eu falei, cara, a qualquer custo eu quero entregar isso. Eu quero fazer o melhor. E aí foi uma virada de chave e eu faço isso constantemente, tá? Quero cada vez mais. CX, Customer Experience, é o tema das suas palestras daqui para frente, meu cara. Uau. Essa marca pessoal tem que bater nisso aí. Muito bom. Eu acredito que aí é um dos pontos... Vindo de você, o meu mentor, eu vou seguir. Eu acho que aí é um dos pontos fortes para se bater aí no mercado. Muito bom. Quem está em casa, né, ou no trabalho, seja onde você esteja, tem muito para aprender com essa fera aqui. Meu caro, frequentemente, quem assiste aqui esse podcast onde eu chamo pessoas que são inesquecíveis, Uau. Eu digo que eles que encerram o episódio, né? Isso aqui não é do Dal Bosco, isso aqui é nosso. Que bom. Então, ali para sua câmera fechada, como você é um cara apegado a Deus, se tiver alguma mensagem, alguma frase que você gosta, alguma passagem, alguma reflexão sua mesmo, encerra para a gente o episódio, dando uma mensagem de incentivo para quem está nos vendo. Sim, vamos lá. Quando você se tornar um mestre no que você faz, você será colocado a postos para servir reis, nobres e pessoas especiais. Então, se especialize, se torne o melhor naquilo que você faz. Se entregue ao máximo, dê o máximo e ame ao próximo acima de tudo. E a Deus em primeiro lugar. Só isso.